Josué, capítulo 1. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: O meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou prestes a dar aos israelitas. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês, conforme prometi a Moisés. O território de vocês se estenderá desde o deserto até o Líbano, e desde o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o Mar Grande, a oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que jurei aos seus antepassados que lhes daria. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Que este livro da lei esteja sempre nos seus lábios. Medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então você será próspero e bem-sucedido. Não lhe ordenei eu? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo: preparem provisões, pois dentro de 3 dias vocês atravessarão o Jordão aqui, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá como propriedade. Mas aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, quando disse que o Senhor, o seu Deus, lhes daria descanso, dando-lhes esta terra. As mulheres de vocês, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra, armados, deverão atravessar à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor dê descanso a eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascente do sol. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que você nos ordenou e iremos aonde quer que você nos enviar. Assim como obedecemos plenamente a Moisés, também obedeceremos a você. Tão somente que o Senhor, o seu Deus, esteja com você, como esteve com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras, seja o que for que você ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Josué, capítulo 2. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias de Sitim, dizendo: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Disseram ao rei de Jericó: veja, alguns israelitas vieram aqui esta noite para espiar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faça sair os homens que foram à sua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, tinha escondido os 2 homens e respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Ao anoitecer, quando ia fechar a porta da cidade, eles saíram. Não sei para onde foram. Corram depressa atrás deles, talvez os alcancem. Na realidade, ela os tinha levado para o terraço e os tinha escondido entre os talos de linho que havia arrumado ali. Os homens do rei saíram em perseguição dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão, e a porta da cidade foi fechada logo que eles saíram. Antes que os espias se deitassem para dormir, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que um grande temor de vocês caiu sobre nós, e que todos os moradores desta terra estão apavorados por causa de vocês.
porque ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito, e o que fizeram com Sehom e Ogê, os 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, os quais vocês destruíram completamente. Quando soubemos disso, o nosso coração desmaiou, e ninguém mais tem coragem por causa de vocês, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurem-me pelo Senhor que, assim como mostrei bondade a vocês, vocês também mostrarão bondade à família do meu pai. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de todos os que pertencem a eles, e que nos livrarão da morte. Os homens responderam: a nossa vida pela de vocês, contanto que vocês não denunciem o que estamos fazendo. Quando o Senhor nos der a terra, trataremos vocês com bondade e fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: vão para a região montanhosa, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem. Depois, sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: este juramento que nos fizeram prestar não nos obrigará, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos fez descer, e se não tiver trazido para dentro de casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família do seu pai. Se alguém sair da sua casa para a rua, o sangue dele será sobre a sua própria cabeça. Nós não seremos responsáveis. Mas quanto a quem estiver dentro da casa com você, o sangue dele será sobre a nossa cabeça, se alguém tocar nele. Porém, se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que nos fez prestar. Ela respondeu: seja conforme as suas palavras. Então os despediu, e eles partiram, e ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando saíram, foram para a região montanhosa, e ficaram ali 3 dias, até que os perseguidores voltassem. Estes tinham procurado por todo o caminho e não os acharam. Então os 2 homens desceram da região montanhosa, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: o Senhor certamente entregou toda esta terra nas nossas mãos. Todos os moradores da terra estão apavorados por nossa causa. Josué, capítulo 3. Logo cedo pela manhã, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram até o Jordão, onde acamparam antes de atravessar. Passados 3 dias, os oficiais percorreram o acampamento dando ordens ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam dos seus lugares e sigam-na. Assim vocês saberão para onde ir, pois nunca passaram por este caminho antes. Mas mantenham uma distância de cerca de 2.000 côvados entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Josué disse ao povo: consagrem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram à frente deles. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltar você diante de todo Israel, para que saibam que estou com você, como estive com Moisés. Ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem à beira das águas do Jordão, parem e fiquem dentro do rio. Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam as palavras do Senhor, o seu Deus. Nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão à frente de vocês. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Logo que os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, puserem os pés no Jordão, as águas que vêm de cima pararão e se amontoarão num só lugar. Quando o povo levantou acampamento para atravessar o Jordão,
Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança iam adiante deles. O Jordão estava transbordando em todo o seu leito, como acontece durante toda a época da colheita. Porém, assim que os sacerdotes que carregavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram a borda da água, a água que vinha de cima parou de fluir. Ela se acumulou num monte a grande distância, perto da cidade de Adão, nas proximidades de Zaretã, enquanto a água que descia para o mar da Arabá, isto é, o Mar Morto, foi completamente cortada. Assim, o povo atravessou em frente a Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor pararam no meio do Jordão, em terra seca, enquanto todo Israel passava a pé enxuto, até que toda a nação terminou de atravessar o Jordão em terra seca. Josué, capítulo 4. Quando toda a nação acabou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e ordene-lhes que tirem 12 pedras do meio do Jordão, exatamente do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês e coloquem-nas no lugar onde vão passar a noite. Então Josué convocou os 12 homens que tinha designado dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: vão até o meio do Jordão, diante da arca do Senhor, o seu Deus. Cada um de vocês coloque uma pedra sobre o ombro, conforme o número das tribos dos filhos de Israel. Elas servirão de sinal entre vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam estas pedras? Vocês lhes responderão: é que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela atravessou o Jordão, as águas foram cortadas. Estas pedras serão um memorial eterno para o povo de Israel. Os israelitas fizeram exatamente como Josué ordenou. Tiraram 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, levaram-nas para o acampamento e as colocaram ali. Josué também ergueu 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os pés dos sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham estado, e elas estão lá até o dia de hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram parados no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que o Senhor tinha ordenado a Josué que dissesse ao povo, exatamente como Moisés tinha ordenado a Josué. O povo atravessou depressa, e assim que todos passaram, a arca do Senhor e os sacerdotes vieram para o outro lado enquanto o povo observava. Os homens de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés atravessaram armados à frente dos israelitas, como Moisés lhes tinha ordenado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra atravessaram diante do Senhor para as planícies de Jericó, prontos para o combate. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué aos olhos de todo Israel. E eles o respeitaram todos os dias da sua vida, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho que saiam do Jordão. Josué, pois, ordenou aos sacerdotes: subam do Jordão. E assim que puseram os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e transbordaram como antes. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras que tinham sido tiradas do Jordão e disse aos israelitas: no futuro, quando seus descendentes perguntarem aos pais: o que significam estas pedras? Vocês lhes responderão: Israel atravessou o Jordão em terra seca, porque o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão diante de vocês até que vocês tivessem atravessado, assim como fez com o Mar Vermelho, que secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Ele fez isso para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Josué, capítulo 5. Quando todos os reis amorreus que estavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que estavam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos israelitas até que terminassem de atravessar, o coração deles derreteu de medo e perderam toda a coragem diante dos filhos de Israel. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué:
faça facas de pedra e circuncide novamente os israelitas. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate e Aralote. E esta foi a razão. Todos os que saíram do Egito, todos os homens em idade de guerra, morreram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito. Todo o povo que saiu tinha sido circuncidado, mas nenhum dos que nasceram no deserto durante a viagem depois da saída do Egito havia sido circuncidado. Os israelitas andaram pelo deserto durante 40 anos, até que morreram todos os homens em idade militar que tinham saído do Egito, pois não tinham obedecido ao Senhor. O Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que com juramento havia prometido aos seus antepassados dar-nos, uma terra que mana leite e mel. Por isso, ele fez surgir os filhos deles no lugar deles, e foi a estes que Josué circuncidou. Eles estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram onde estavam, no acampamento, até que se curaram. Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês o opróbrio do Egito. Por isso aquele lugar é chamado Gilgal até o dia de hoje. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto acampados em Gilgal, nas planícies de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte à Páscoa, naquele mesmo dia, comeram dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados. No dia seguinte ao que comeram do produto da terra, o maná cessou. Os israelitas não tiveram mais maná, mas naquele ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu um homem de pé diante dele, com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: Não. Sou o comandante do exército do Senhor e agora cheguei. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em reverência, e perguntou-lhe: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué assim fez. Josué, capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Veja, entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus valentes. Marchem ao redor da cidade todos os homens armados, uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão trombetas feitas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, com os sacerdotes tocando as trombetas. Quando ouvirem o som prolongado das trombetas, todo o povo dará um grande grito. Então o muro da cidade desabará, e o povo subirá, cada um direto para a frente. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levantem a arca da aliança do Senhor, e façam que 7 sacerdotes levem trombetas de chifre de carneiro à frente da arca. E ordenou ao povo: Avancem, marchem ao redor da cidade, com uma guarda armada, indo à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas diante do Senhor avançaram tocando-as, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. A guarda armada ia adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia a arca. Durante todo esse tempo as trombetas soavam. Josué tinha ordenado ao povo: Não deem grito de guerra, não levantem a voz, não digam uma palavra sequer até o dia em que eu lhes disser: Gritem, então gritem. Assim, fez-se a arca do Senhor dar uma volta ao redor da cidade. Depois o povo voltou ao acampamento, e lá passou a noite. Josué levantou-se cedo na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que carregavam as 7 trombetas iam adiante da arca do Senhor, marchando e tocando as trombetas sem parar. Os homens armados iam à frente deles, e a retaguarda seguia a arca do Senhor. No 2º dia deram uma volta ao redor da cidade e voltaram ao acampamento.
Fizeram isso durante 6 dias. No 7º dia, levantaram-se ao romper da aurora e marcharam ao redor da cidade 7 vezes, do mesmo modo. Só que naquele dia deram 7 voltas à cidade. Na 7ª volta, quando os sacerdotes deram o toque prolongado de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, porque o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo o que nela há, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em sua casa serão poupados, porque escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas à destruição, para que não sejam destruídos ao tomarem alguma delas. Do contrário, trarão destruição sobre o acampamento de Israel e desgraça sobre ele. Todo o ouro, a prata e os objetos de bronze e de ferro são sagrados ao Senhor e deverão ir para o seu tesouro. Quando as trombetas soaram, o povo gritou, e ao som da trombeta e ao grande grito do povo, o muro desabou. Então cada um avançou direto e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor e destruíram ao fio da espada tudo o que nela havia: homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem de lá a mulher e todos os que lhe pertencem, conforme o juramento que fizeram a ela. Os jovens que tinham servido de espiões entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os que lhe pertenciam. Tiraram toda a sua família e os colocaram num lugar fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas colocaram a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro no tesouro da casa do Senhor. Josué, porém, poupou Raabe, a prostituta, a família dela e todos os que lhe pertenciam, porque ela escondeu os homens que Josué enviara como espiões a Jericó, e ela vive entre os israelitas até o dia de hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito diante do Senhor seja o homem que tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Ao preço de seu filho primogênito lançará os alicerces dela. Ao preço de seu filho mais novo colocará as suas portas. Assim, o Senhor esteve com Josué, e sua fama se espalhou por toda a terra. Josué, capítulo 7. Porém os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas à destruição. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou algumas delas. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Então Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e disse-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espiaram Ai. Ao voltarem a Josué, disseram: não é preciso que todo o exército suba. Apenas uns 2 ou 3 mil homens são suficientes para tomar Ai. Não cansem todo o povo, pois são poucos lá. Cerca de 3 mil homens subiram, mas foram derrotados pelos homens de Ai, que mataram cerca de 36 deles. Perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até as pedreiras e os feriram nas encostas. Diante disso, o coração do povo derreteu de medo e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor e ficou ali até a tarde. Os anciãos de Israel fizeram o mesmo e jogaram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus e nos destruíres? Antes tivéssemos ficado contentes do outro lado do Jordão. Perdoa, Senhor. Que poderei eu dizer, agora que Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Os cananeus e todos os moradores da terra ouvirão falar disso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado com o rosto em terra. Israel pecou. Violaram a minha aliança que eu lhes ordenei guardar. Tomaram coisas consagradas à destruição, roubaram, mentiram
e as puseram entre os seus próprios bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos seus inimigos. Viram as costas e fogem, porque se tornaram passíveis de destruição. Eu não estarei mais com vocês, a menos que destruam o que entre vocês está consagrado à destruição. Vão, consagrem o povo e digam: consagrem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos inimigos enquanto não removerem essas coisas. Pela manhã, apresentem-se tribo por tribo. A tribo que o Senhor designar virá clã por clã. O clã que o Senhor designar virá família por família. E a família que o Senhor designar virá homem por homem. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo, juntamente com tudo que lhe pertence, porque violou a aliança do Senhor e cometeu uma loucura em Israel. Na manhã seguinte, bem cedo, Josué fez Israel apresentar-se por tribos, e foi designada a tribo de Judá. Fez avançar os clãs de Judá, e foi designado o clã dos Zeraitas. Fez avançar o clã dos Zeraitas por famílias, e foi designado Zinri. Fez avançar a família de Zinri, homem por homem, e foi designado Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dá glória ao Senhor, o Deus de Israel, e presta-lhe honra. Conta-me o que fizeste, não me escondas nada. Acã respondeu: é verdade, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Eis o que fiz: vi entre os despojos uma bela capa babilônica, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos. Cobicei-os e os tomei. Estão escondidos no chão, dentro da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou mensageiros que correram à tenda, e lá estavam as coisas escondidas na tenda com a prata por baixo. Tiraram tudo da tenda, levaram a Josué e a todos os israelitas e as espalharam diante do Senhor. Então Josué, juntamente com todo o Israel, tomou Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, seus bois, jumentos e ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia, e os levou ao vale de Acor. Josué disse: por que trouxeste desgraça sobre nós? Hoje o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo Israel o apede com pedras. Depois de apedrejarem os demais, queimaram-nos. Sobre Acã levantaram um grande monte de pedras, que permanece até o dia de hoje. Então o Senhor afastou o fogo da sua ira. Por isso aquele lugar é chamado Vale de Acor até hoje. Josué, capítulo 8. Então o Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem desanime. Leve todo o exército e ataque Ai, pois entreguei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e ao seu rei o mesmo que fizeste a Jericó e ao seu rei, exceto que desta vez vocês poderão ficar com os despojos e o gado. Prepara uma emboscada atrás da cidade. Josué e todo o exército se prepararam para subir contra Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores guerreiros e os enviou de noite, com esta ordem: atenção, vocês vão emboscar a cidade pela retaguarda. Não se afastem muito dela e fiquem todos alerta. Eu e todos os que estão comigo nos aproximaremos da cidade. Quando saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos afastado da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós como da primeira vez. Quando fugirmos, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, o seu Deus, a entregará nas mãos de vocês. Logo que tomarem a cidade, ponham fogo nela. Façam conforme a ordem do Senhor. Vejam que eu lhes dei a ordem. Josué os enviou, e eles foram ao lugar da emboscada e ficaram entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, bem cedo, Josué passou o exército em revista, e ele e os líderes de Israel marcharam à frente do povo rumo a Ai.
Todo o exército que estava com ele subiu, aproximou-se da cidade e acampou ao norte de Ai, com um vale entre eles e a cidade. Josué tinha tomado cerca de 5.000 homens e os colocado em emboscada entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Assim o exército tomou posição, o acampamento principal ao norte da cidade e a emboscada a oeste. Naquela noite Josué foi para o meio do vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todo o seu povo se apressaram, levantaram cedo e saíram ao encontro de Israel em combate, num lugar com vista para Arabá. Ele não sabia que havia uma emboscada atrás da cidade. Josué e todo o Israel se deixaram ser rechaçados e fugiram em direção ao deserto. Todos os homens de Ai foram convocados para persegui-los. Perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Não ficou em Ai, nem em Betel, um só homem que não saísse atrás de Israel. Deixaram a cidade aberta e foram perseguir Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a entregarei a ti. Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Assim que o fez, os homens da emboscada saíram rapidamente do seu lugar, correram, entraram na cidade, a tomaram e logo lhe puseram fogo. Os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, mas não tinham para onde fugir, pois os israelitas que fugiam para o deserto tinham se voltado contra os perseguidores. Quando Josué e todo o Israel viram que a emboscada tinha tomado a cidade e que a fumaça subia, voltaram e atacaram os homens de Ai. Os da emboscada também saíram da cidade contra eles, de modo que ficaram presos no meio, com israelitas dos dois lados. Israel os feriu, não deixando sobrevivente nem fugitivo. Capturaram vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Quando Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai nos campos e no deserto onde os tinham perseguido, e quando todos, até o último, caíram ao fio da espada, todos os israelitas voltaram a Ai e mataram os que haviam ficado na cidade. Naquele dia caíram 12.000 pessoas, homens e mulheres, todo o povo de Ai. Josué não retirou a mão que segurava a lança estendida, até que todos os habitantes de Ai foram destruídos. Os israelitas, porém, ficaram com o gado e os despojos daquela cidade, conforme o Senhor tinha ordenado a Josué. Josué queimou Ai e a transformou em ruínas permanentes, um lugar deserto até o dia de hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e deixou-o ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e o jogassem à entrada da porta da cidade. Sobre ele levantaram um grande monte de pedras que permanece até o dia de hoje. Depois Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, exatamente como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Construiu-o conforme está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, sobre as quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué escreveu nas pedras uma cópia da lei de Moisés. Todo o Israel, com seus anciãos, oficiais e juízes, estava de pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam, tanto os estrangeiros que viviam entre eles, como os israelitas de nascimento. Metade do povo estava em frente do monte Gerizim e metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente para que abençoassem o povo de Israel. Depois disso, Josué leu em voz alta todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições, exatamente como está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre eles. Josué, capítulo 9. Quando todos os reis que estavam a oeste do Jordão ouviram falar dessas coisas, os reis das montanhas, das colinas ocidentais, de toda a costa do litoral do Mar Grande até o Líbano,
os reis dos heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Eles se juntaram para guerrear juntos contra Josué e contra Israel. Porém, quando os habitantes de Gibeão ouviram o que Josué tinha feito a Jericó e a Ai, recorreram a um estratagema. Enviaram uma delegação cujos jumentos carregavam sacos velhos e rasgados, odres de vinho rachados e remendados, calçaram sandálias gastas e remendadas, vestiram roupas velhas, e todo o pão da sua provisão estava seco e bolorento. Foram até Josué, no acampamento em Gilgal, e disseram a ele e aos israelitas: Viemos de uma terra muito distante. Façam aliança conosco. Os israelitas responderam aos heveus: Talvez vocês morem perto de nós. Como poderíamos fazer aliança com vocês? Eles disseram a Josué: Somos seus servos. Josué perguntou: Quem são vocês e de onde vêm? Responderam: Seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus, porque ouvimos falar dele. Tudo o que fez no Egito e tudo o que fez aos 2 reis amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Ogê, rei de Bazã, que reinava em Astarote. Nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: Levem provisões para a viagem, vão ao encontro deles e digam: Somos seus servos, façam aliança conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa, no dia em que saímos para vir até vocês. Vejam agora como está seco e bolorento. Estes odres de vinho eram novos quando os enchemos. Vejam como estão rachados. Nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da viagem tão longa. Os israelitas provaram das provisões deles, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez com eles um tratado de paz, garantindo-lhes a vida, e os líderes da comunidade ratificaram o acordo com juramento. 3 dias depois de terem feito o tratado com os gibeonitas, os israelitas souberam que eles eram vizinhos e moravam perto. Partiram, pois, e no 3º dia chegaram às cidades deles: Gibeão, Quefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Mas os israelitas não os atacaram, porque os líderes da comunidade tinham jurado por o Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade murmurou contra os líderes, mas todos os líderes responderam: Juramos a eles pelo Senhor, o Deus de Israel, e não podemos tocar neles. Faremos o seguinte: deixaremos que vivam, para que a ira de Deus não cair sobre nós por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: que vivam, mas sejam lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. Assim se cumpriu a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: Por que nos enganaram dizendo que vinham de muito longe, quando na verdade moram perto de nós? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, lenhadores e carregadores de água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: Seus servos foram claramente informados de que o Senhor, o seu Deus, ordenara a Moisés, seu servo, que lhes desse toda esta terra e exterminasse todos os seus moradores de diante de vocês. Por isso tivemos muito medo de vocês e fizemos isto. Agora estamos em suas mãos. Façam de nós o que lhes parecer bom e justo. Assim Josué os livrou dos israelitas, e eles não os mataram. Naquele dia ele os fez lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor no lugar que ele escolhesse. E é o que são até o dia de hoje. Josué, capítulo 10. Ora, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha tomado Ai e a tinha destruído totalmente. Fizera a Ai e ao seu rei o mesmo que fizera a Jericó e ao seu rei, e que os habitantes de Gibeão tinham feito paz com Israel e estavam vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram muito alarmados, porque Gibeão era cidade importante, como uma das cidades reais. Era maior que Ai, e todos os seus homens eram valentes guerreiros. Então Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém,
enviou mensagem a Roão, rei de Hebrom, a Piram, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Venham me ajudar a atacar Gibeão, pois fez paz com Josué e com os israelitas. Então, os 5 reis amorreus, os reis de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis e Eglon, uniram forças, subiram com todos os seus exércitos, acamparam diante de Gibeão e a atacaram. Os gibeonitas mandaram dizer a Josué, no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos. Venha depressa nos socorrer, porque todos os reis amorreus das montanhas se juntaram contra nós. Josué subiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive todos os melhores guerreiros. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Josué marchou a noite toda desde Gilgal e os surpreendeu. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel. Josué os derrotou completamente em Gibeão. Israel os perseguiu pela subida de Bet-horon e os feriu até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-horon para Azeca, o Senhor lançou sobre eles, do céu, enormes pedras de granizo, e morreram mais homens pelo granizo do que pela espada dos israelitas. Naquele dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué falou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou, e a lua se deteve, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Assim está escrito no livro de Jazar: o sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro o dia não se apressou a pôr-se. Nunca houve dia como aquele, antes ou depois dele, em que o Senhor tenha atendido a um ser humano. Certamente o Senhor lutava por Israel. Depois Josué voltou com todo o Israel para o acampamento em Gilgal. Ora, os 5 reis tinham fugido e se escondido na caverna de Maquedá. Quando contaram a Josué que os 5 reis foram encontrados escondidos na caverna de Maquedá, ele ordenou: rolem grandes pedras até a boca da caverna e ponham homens de guarda ali. Mas não parem, persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, porque o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Josué e os israelitas os derrotaram completamente, mas alguns sobreviventes conseguiram chegar às cidades fortificadas. Todo o exército voltou em segurança a Josué em Maquedá, e ninguém ousou abrir a boca contra os israelitas. Josué ordenou: abra a boca da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Trouxeram-lhe os 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Quando os trouxeram, Josué convocou todos os homens de Israel e disse aos chefes do exército que o tinham acompanhado: aproximem-se e ponham o pé no pescoço destes reis. Eles se aproximaram e puseram o pé no pescoço deles. Josué lhes disse: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isto que o Senhor fará a todos os inimigos que vocês enfrentarem. Em seguida, Josué matou os reis e os pendurou em 5 madeiros, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, Josué mandou que os tirassem dos madeiros e os jogassem na caverna onde se tinham escondido. Colocaram grandes pedras na entrada da caverna, que lá estão até o dia de hoje. Naquele mesmo dia, Josué tomou Maquedá, passou a cidade e o seu rei ao fio da espada e os destruiu totalmente, sem deixar sobrevivente. Fez ao rei de Maquedá o mesmo que fizera ao rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel passaram de Maquedá a Libna e a atacaram. O Senhor também a entregou nas mãos de Israel com o seu rei. Josué passou a cidade e todos os que nela estavam ao fio da espada, sem deixar sobrevivente, e fez ao seu rei o mesmo que fizera ao rei de Jericó. De Libna, Josué e todo Israel passaram a Laquis, cercaram-na e a atacaram. O Senhor entregou Laquis nas mãos de Israel. Josué a tomou no 2º dia e passou ao fio da espada todos os que nela estavam,
como fizera a Libna. Enquanto isso, Horão, rei de Gezer, tinha subido para ajudar Laquis, mas Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, até não deixar sobrevivente. De Laquis, Josué e todo Israel passaram a Eglon, cercaram-na e a atacaram. Tomaram-na naquele mesmo dia e passaram ao fio da espada todos os que nela estavam, destruindo-a totalmente, como tinham feito a Laquis. Depois subiram de Eglon a Hebrom e a atacaram. Tomaram a cidade, o seu rei, as suas aldeias e todos os que nela estavam. Não deixaram sobrevivente, exatamente como tinham feito a Eglon. Destruíram-na totalmente com todos os que nela estavam. Em seguida, Josué e todo Israel voltaram e atacaram Debir. Tomaram a cidade, o seu rei e as suas aldeias, passaram-nas ao fio da espada e destruíram totalmente todos os que nela estavam, sem deixar sobrevivente. Fizeram a Debir e ao seu rei o mesmo que tinham feito a Hebrom e a Libna com o seu rei. Assim Josué conquistou toda aquela região, a serra, o Neguebe, as terras baixas do oeste e as encostas das montanhas, com todos os seus reis. Não deixou sobrevivente algum. Destruiu totalmente tudo o que respirava, como o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cades-Barneia até Gaza, e toda a região de Gósen até Gibeá. Todos esses reis e as suas terras, Josué conquistou de uma só vez, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel para o acampamento em Gilgal. Josué, capítulo 11. Quando Jabim, rei de Hazor, soube disso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinrom e de Acseif, aos reis do norte que estavam nas montanhas, na Arabá ao sul de Quinerete, nas terras baixas do oeste e em Nafotidor a oeste, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, heteus, ferezeus e jebuseus nas montanhas, e aos heveus ao pé do Hermon, na região de Mispá. Eles saíram com todas as suas tropas, uma multidão de cavalos e carros de guerra, um exército imenso, numeroso como a areia da praia do mar. Todos esses reis se uniram e vieram acampar juntos nas águas de Merom para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos a Israel. Você cortará os tendões dos cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Então Josué e todo o seu exército avançaram de surpresa contra eles nas águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até a grande Sidom, até Misrefotimaim e até o vale de Mispá, a leste, até que não restou sobrevivente algum. Josué fez com eles conforme o Senhor lhe ordenara. Cortou os tendões dos cavalos e queimou os carros. Naquela ocasião, Josué voltou, tomou Hazor e matou o seu rei à espada. Hazor antes era a capital de todos esses reinos. Passaram ao fio da espada todos os que nela estavam, destruindo-os totalmente. Não pouparam ninguém que respirasse, e Josué incendiou Hazor. Josué tomou todas essas cidades reais e os seus reis, passou-os ao fio da espada e os destruiu totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não queimou nenhuma das cidades construídas sobre colinas, exceto Hazor, que Josué incendiou. Os israelitas ficaram com todos os despojos e o gado dessas cidades, mas mataram ao fio da espada todas as pessoas, até destruí-las completamente, sem poupar ninguém que respirasse. Assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué fez. Não deixou de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Josué conquistou toda essa terra, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a região de Gósen, as terras baixas, a Arabá, as montanhas de Israel com suas encostas, desde o monte Halak, que sobe para Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon.
capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra esses reis por muito tempo. Exceto os heveus que habitavam em Gibeão, nenhuma cidade fez paz com os israelitas. Todas foram tomadas em combate, pois foi o próprio Senhor que endureceu o coração deles para que enfrentassem Israel em batalha, a fim de que fossem totalmente destruídos sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo Josué foi e eliminou os anaquins das montanhas, de Hebron, Debir e Anabe, de toda a região montanhosa de Judá e de toda a região montanhosa de Israel. Josué os destruiu totalmente com suas cidades. Nenhum anaquim ficou na terra dos israelitas. Somente em Gaza, Gate e Asdod restaram alguns. Assim Josué tomou toda essa terra, exatamente como o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu por herança a Israel, segundo as suas divisões tribais. Então a terra descansou da guerra. Josué, capítulo 12. Estes são os reis da terra que os israelitas derrotaram, e cujas terras tomaram a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon, incluindo toda a Arabá oriental. Sion, rei dos amorreus, que reinava em Hesbom, dominava desde Aroer, na beira do vale do Arnon, e desde o meio do vale até o ribeiro Jaboque, fronteira dos amonitas, isto é, a metade de Gileade. Também dominava a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar da Arabá, o mar Morto, até Bet-Gesimote, e ao sul, abaixo das encostas do Pisga, e Ogei, rei de Bazã, um dos últimos reféns, que reinava em Astarote e Edrei. Dominava o monte Hermon, Salca, todo Bazã, até a fronteira dos Rezureus e Maacateus, e a metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os tinham derrotado. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles por possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra que Josué e os israelitas conquistaram a oeste do Jordão, desde Baal-Gadê, no vale do Líbano, até o monte Halaque, que sobe para Seir. Josué deu as suas terras por herança às tribos de Israel segundo as suas divisões: a região montanhosa, as terras baixas do oeste, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, terras dos heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, évios e jebuseus, o rei de Jericó, o rei de Ai, perto de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Hefer, o rei de Afeque, o rei de Lassaron, o rei de Madom, o rei de Hazor, o rei de Sinhom-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jocneão do Carmelo, o rei de Dor, em Nafote-Dor, o rei de Goim, em Gilgal, o rei de Tirza. 31 reis ao todo. Josué, capítulo 13. Josué já estava velho, de idade muito avançada, quando o Senhor lhe disse: você já está velho, e ainda resta muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que falta: todas as regiões dos filisteus e dos gessureus, desde o Sior, que fica a leste do Egito, até a fronteira de Ecrom ao norte. Toda essa região é considerada cananeia, compreendendo os 5 governantes filisteus de Gaza, Asdod, Ascalon, Gate e Ecrom, também a terra dos aveus ao sul, toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até Afeque, na fronteira dos amorreus,
a região de Biblos e todo o Líbano ao leste, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até Lebo-Hamate, quanto a todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefotimaim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei de diante dos israelitas. Apenas reparte esta terra por herança a Israel, como te ordenei, e divide-a entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. A outra meia tribo de Manassés, os Rubenitas e os Gaditas já tinham recebido a sua herança a leste do Jordão, que Moisés, servo do Senhor, lhes dera. Essa herança ia desde Aroer, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade que está no meio do vale, incluindo todo o planalto de Medeba, até Dibom, todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinava em Esbom, até a fronteira dos amonitas. Também Gileade e o território dos Gessureus e Maacateus, todo o monte Hermon, e todo o Bazã até Salcá, todo o reino de Ogue em Bazã, que reinava em Astarote e Edrei. Ele era o último dos reféns. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras. Contudo, os israelitas não expulsaram os Gesureus, nem os Maacateus, que continuam vivendo entre os israelitas até o dia de hoje. A tribo de Levi, porém, Moisés não deu herança alguma. As ofertas queimadas ao Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, conforme ele lhes havia prometido. Eis o que Moisés deu à tribo de Ruben, segundo os seus clãs: o território desde Aroer, na beira do vale do Arnon, e a cidade que está no meio do vale, todo o planalto depois de Medeba até Resbom, e todas as suas cidades no planalto, Dibom, Bamote Baal, Bete Baal Meom, Jaza, Kedemote, Mefate, Kiriataim, Sibma, Zerete Saar, na encosta do vale, Bete Peor, as encostas do Pisga, e Bete Gesimote, todas as cidades do planalto, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinava em Resbom. Moisés o tinha derrotado, a ele e aos chefes midianitas Evi, Requem, Zur, Hur e Reba, príncipes aliados de Seom que habitavam naquela terra. Além dos que morreram em batalha, os israelitas passaram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho. A fronteira dos Rubenitas era à margem do Jordão. Estas cidades com os seus povoados foram a herança dos Rubenitas, segundo os seus clãs. Eis o que Moisés deu à tribo de Gade, segundo os seus clãs: o território de Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos Amonitas até Aroer, perto de Rabá, desde Resbom até Ramate Mispa e Betonim, e desde Maanaim até a fronteira de Debir, e, no vale, Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Resbom, à margem leste do Jordão, até a extremidade do mar de Quinerete. Estas cidades com seus povoados foram herança dos Gaditas, segundo os seus clãs. Eis o que Moisés deu à meia tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, segundo os seus clãs, o território que vai desde Maanaim, incluindo todo o Bazã, todo o reino de Oguei, rei de Bazã, e todos os povoados de Jair em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Oguei em Bazã. Tudo isso foi dado aos descendentes de Maquir, filho de Manassés, à metade dos filhos de Maquir, segundo os seus clãs. Foi esta a herança que Moisés repartiu quando estava nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. À tribo de Levi, porém, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como lhes havia prometido. Josué, capítulo 14. Estes são os territórios que os israelitas receberam por herança na terra de Canaã, que o sacerdote Eleazar Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos de Israel lhes repartiram. A divisão foi feita por sorteio entre as 9 tribos e meia, conforme o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Moisés já havia dado herança
as 2,5 tribos a leste do Jordão. Mas aos levitas não dera herança entre eles. Os descendentes de José formaram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não se deu porção de terra, somente cidades para morarem, com os pastos ao redor para os seus rebanhos e bens. Os israelitas repartiram a terra exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então os homens de Judá aproximaram-se de Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe um relatório sincero, conforme o meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram o povo desanimar de medo, mas eu segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Naquele dia, Moisés jurou: Certamente a terra em que seu pé pisou será a herança sua e dos seus descendentes para sempre, porque você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Pois bem, o Senhor me conservou vivo, como prometeu. Já se passaram 45 anos desde que ele falou isso a Moisés, enquanto Israel caminhava pelo deserto. Aqui estou hoje, com 85 anos. Ainda estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me viu. Tenho agora a mesma força que tinha naquela época, tanto para sair à guerra como para voltar. Agora, pois, dá-me esta região montanhosa que o Senhor me prometeu naquele dia. Tu mesmo ouviste então que os anaquins estavam ali e que as cidades eram grandes e fortificadas. Mas, com o auxílio do Senhor, eu os expulsarei, como ele disse. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, porque ele seguiu o Senhor, Deus de Israel, de todo o coração. Antigamente, Hebrom chamava-se Kiriate-Arba, nome do maior homem entre os anaquins. E a terra descansou da guerra. Josué, capítulo 15. A porção da terra que coube à tribo de Judá, segundo os seus clãs, ia até o território de Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. A fronteira sul começava na baía do extremo sul do Mar Morto, passava ao sul da subida de Acor, prosseguia para Zin e descia ao sul de Cades Barneia. Então corria para Hezron, subia a Adar e dava uma volta para Carca, passava para Asmon e ia até o ribeiro do Egito, terminando no mar. Esta era a fronteira sul deles. A fronteira leste era o mar Morto até a foz do Jordão. A fronteira norte começava na baía do mar, na foz do Jordão, subia para Bet-Hogla e prosseguia ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Boã, filho de Ruben. De lá a fronteira subia para Debir, do vale de Acor, e virava para o norte, em direção a Gilgal, que fica em frente à subida de Adumim, ao sul do ribeiro. Continuava até as águas de En-Semes e saía em En-Rogel. Subia então pelo vale de Ben-Hinnom, pela encosta sul da cidade Jebuseia, isto é, Jerusalém, e dali subia ao topo do monte, a oeste do vale de Hinnom, no extremo norte do vale de Refaim. Do topo do monte a fronteira ia em direção à fonte das águas de Neftoa. Saía pelas cidades do monte Efron e descia para Baala, isto é, Kiriat-Jearim. Dali curvava para o oeste, para o monte Seir. Corria pela encosta norte do monte Jearim, isto é, Quesalote. Descia para Bet-Semes e atravessava Timna. Ia para a encosta norte de Ecrom, virava para Siquém, passava para o monte Baala e chegava a Jabneel. A fronteira terminava no mar. A fronteira oeste era a costa do Mar Grande. Estas eram as fronteiras ao redor do povo de Judá, segundo os seus clãs. Conforme a ordem do Senhor a Josué, ele deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção em Judá, Kiriat-Arba, isto é, Hebrom, sendo Arba o pai de Anaque. De Hebrom, Calebe expulsou os 3 filhos de Anaque, Sesai, Aima
e Talmai. Dali ele marchou contra os habitantes de Debir, antes chamada Kiriat Sefer. Caleb disse: darei minha filha Axa em casamento ao que atacar e capturar Kiriat Sefer. Oseias, filho de Quenaz, irmão de Caleb, a capturou. Então Caleb deu-lhe sua filha Axa em casamento. Um dia, quando ela ia com Oseias, este a persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: faça-me um favor. Já que me deste terra no Neguebe, dá-me também mananciais de água. Então Caleb lhe deu os mananciais de cima e de baixo. Esta era a herança da tribo de Judá. Segundo os seus clãs, as cidades mais ao sul da tribo de Judá, no Neguebe, na direção da fronteira de Edom, eram Cabzeel, Éder, Jagué, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Hazor, Itiná, Zif, Telém, Bealote, Hazor Hadata, Keriote Hezrom, isto é, Hazor, Amã, Sema, Moladá, Hazar Gadá, Resmon, Bet Pelete, Hazar Sual, Berseba, Bistiote, Baala, In, Ezen, Eltolade, Quesiu, Ormá, Ziclag, Madmã, Sansana, Lebaote, Silim, Ai e Rimon. 29 cidades e os seus povoados. Nas terras baixas do oeste, Estaú, Zoreá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saarim, Aditaim, Gedera ou Gederá, Joatão, 14 cidades e os seus povoados. Zeanã, Hadassa, Migdalgade, Dilan, Mispa, Joquedeã, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laassa, Quilti, Gederá, Betedagon, Naamá e Maquedá, 16 cidades e os seus povoados. Libna, Éter, Azan, Ifta, Asna, Nézibe, Keila, Axibe e Maressa, 9 cidades e os seus povoados. Ecrom, com os seus povoados e aldeias, a oeste de Aijalon, todas as que estão perto de Asdode, com os seus povoados, Asdode, com os seus povoados e aldeias, Gaza, com os seus povoados e aldeias, até o ribeiro do Egito e a costa do Mar Grande, na região montanhosa, Samir, Jata, Socó, Dana, Kiriat-Essana, isto é, Debir, Anabe, Estaol, Anim, Gósen, Holom e Gilo, 11 cidades e os seus povoados, Arbe, Dumá, Ezan, Janim, Betetapua, Keila, Cabzeel, isto é, Hebron, Zife, Maom, Carmel, Zife, Jutá, Gezim, Joldeão, Zanoa, Cabom, Tamá, Zif, Tecoa, 9 cidades e os seus povoados, Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreão, Zenoa, Keilá, Axibe e Maressa, 10 cidades e os seus povoados, Halhu, Bet-Zur, Gedor, Maaratá, Bet-Anote e Elon, 6 cidades e os seus povoados, Kiriat-Baal, isto é, Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e os seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, a cidade do Sal, e En-Gede, 6 cidades e os seus povoados. Os descendentes de Judá não puderam expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém, e os jebuseus vivem ali com os descendentes de Judá até o dia de hoje. Josué, capítulo 16. A porção da terra que coube a José começou no Jordão, a leste das fontes de Jericó, e subia pelo deserto até a região montanhosa de Betel. Ia de Betel, isto é, Luz, cruzava para o território dos Arquitas em Atarote, descia para o oeste, ao território dos Jafletitas até a região de Bet-Horon de baixo e seguia até Rezer, terminando no Mar Grande.
Assim Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam a sua herança. Esta era o território de Efraim, segundo os seus clãs. A fronteira da sua herança ia desde Atarote-Adar, a leste, até Bet-Horon de cima, e prosseguia até o mar. De Micmetá, ao norte, curvava para o leste até Taat-Sebo, passando por ele a Janoa a leste. Descia de Janoa a Atarote e Naarate, tocava em Jericó e terminava no Jordão. De Tapua, a fronteira ia para o oeste, ao ribeiro de Caná, e terminava no mar. Esta era a herança da tribo dos Efraimitas, segundo os seus clãs. Incluía também todas as cidades e os seus povoados que foram reservados aos Efraimitas dentro da herança dos Manassitas. Não expulsaram os cananeus que moravam em Gezer. Os cananeus vivem no meio dos Efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Josué, capítulo 17. Esta era a porção da terra que coube à tribo de Manassés, o primogênito de José. A Maquir, primogênito de Manassés, pai dos Gileaditas, tinha sido dado Gileade e Bazã, porque ele era grande guerreiro. Assim, esta terra foi repartida ao resto da família de Manassés, segundo os seus clãs. Os descendentes de Abiezer, de Heleque, de Asriel, de Siquém, de Hefer e de Semida. Estes eram os outros descendentes varões de Manassés, filho de José, segundo os seus clãs. Zelofedade, filho de Hefer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, somente filhas, chamadas Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Elas foram a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Num, e aos líderes, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança no meio dos nossos irmãos. Josué lhes deu, pois, uma herança no meio dos irmãos do pai delas, conforme a ordem do Senhor. A porção de Manassés consistia em 10 lotes, além da terra de Gileade e de Bazã, a leste do Jordão, porque as filhas da tribo de Manassés receberam herança entre os filhos, e a terra de Gileade pertencia ao resto dos descendentes de Manassés. O território de Manassés ia desde Aser até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira corria para o sul, para os habitantes de Entapua. Manassés possuía a terra de Tapua, mas Tapua, propriamente dita, na fronteira de Manassés, pertencia aos Efraimitas. Dali a fronteira descia ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro. As cidades que pertenciam a Efraim ficavam no meio das cidades de Manassés, mas a fronteira de Manassés era o lado norte do ribeiro e terminava no mar. Ao sul, a terra pertencia a Efraim, e ao norte a Manassés. O território de Manassés chegava ao mar e limitava com Asser ao norte e com Issacar ao leste. Dentro de Issacar e de Asser, Manassés possuía Bet-Sean e seus povoados, Ibleão e os habitantes de Dor e seus povoados, os de Taanaque e Megido e os de seus povoados, 3 regiões. Os descendentes de Manassés não puderam conquistar essas cidades, porque os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. Mas quando os israelitas se tornaram mais fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, sem os expulsar completamente. Então o povo de José disse a Josué: Por que nos deste apenas uma porção de terra e uma só herança? Somos um povo numeroso, e o Senhor nos tem abençoado abundantemente. Josué respondeu: Se sois tão numerosos, e o monte de Efraim é pequeno demais para vós, subi à floresta e desmatem-na para vós mesmos na terra dos ferezeus e reféns. O povo de José respondeu: O monte não nos basta, e todos os cananeus que moram na planície têm carros de ferro, tanto os de Bet-Sean e seus povoados como os do vale de Jezreel. Mas Josué disse às tribos de José, Efraim e Manassés: Sois numerosos e muito poderosos. Não tereis apenas uma porção, mas o monte também será vosso. É uma floresta, mas desmatá-la-eis, e os seus confins serão vossos, porque expulsareis os cananeus.
embora tenham carros de ferro e sejam fortes. Josué, capítulo 18. Toda a assembleia dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra já estava subjugada diante deles, mas ainda havia 7 tribos israelitas que não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão esperar para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo. Eu os enviarei para percorrerem a terra e fazerem uma descrição dela, conforme a herança de cada um. Depois voltarão a mim. Vocês dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José no território ao norte. Depois de descreverem as 7 partes da terra, tragam-nas aqui a mim, e eu lançarei sortes para vocês na presença do Senhor, nosso Deus. Os levitas, porém, não recebem porção entre vocês, porque o sacerdócio do Senhor é a sua herança. Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já receberam a sua herança a leste do Jordão, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Quando os homens estavam de saída para mapear a terra, Josué os instruiu: Vão, percorram a terra, façam uma descrição dela e voltem a mim. Então lançarei sortes para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram, percorreram a terra e descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué no acampamento em Siló. Josué lançou sortes para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali repartiu a terra aos israelitas, segundo as suas divisões tribais. A primeira sorte saiu para a tribo de Benjamim, segundo seus clãs. O território que lhes coube ficava entre as tribos de Judá e de José. Pelo lado norte, a fronteira começava no Jordão, subia pela encosta norte de Jericó e seguia para o oeste, para a região montanhosa, saindo no deserto de Bet-Aven. Dali passava pela encosta sul de Luz, isto é, Betel, e descia a Atarote-Adar, no monte ao sul de Bet-Horon de baixo. Do monte que fica em frente de Bet-Horon, ao sul, a fronteira virava para o sul, pelo lado oeste, e saía em Kiriat-Baal, isto é, Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado oeste. O lado sul começava nos arredores de Kiriat-Jearim pelo oeste e saía na fonte das águas de Neftoá. Descia até o pé do monte que está em frente do vale de Ben-Rinom, ao norte do vale de Refaim. Continuava descendo o vale de Rinom, pela encosta sul da cidade dos Jebuseus, até em Rogel. Dava uma curva para o norte, ia a En-Semes, continuava até Gelilote, em frente da subida de Adumim. Descia até a pedra de Boã, filho de Ruben, prosseguia pela encosta norte de Bet-Arabá e descia a Arabá. Dali passava pela encosta norte de Bet-Ogla e terminava na baía norte do Mar Morto, na foz do Jordão ao sul. Esta era a fronteira sul. O Jordão formava a fronteira pelo lado leste. Estas eram as fronteiras que marcavam a herança dos clãs de Benjamim por todos os lados. As cidades da tribo de Benjamim, segundo seus clãs, eram Jericó, Bete-Ogla, Emequequezis, Bete-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefaramonai, Ofni e Geba, 12 cidades e os seus povoados: Gibeão, Ramá, Bierote, Mispa, Quefira, Moza, Requém, Girpeu, Tarala, Zela, Elefe e Jebus, isto é, Jerusalém, Gibeá e Kiriate, 14 cidades e os seus povoados. Esta foi a herança de Benjamim para os seus clãs. Josué, capítulo 19. A segunda sorte saiu para Simeão, segundo os seus clãs. A sua herança ficava dentro do território de Judá e incluía Berseba ou Seba, Molada, Hazar-Sual, Balá, Ezem, El-Tolade, Betul, Ormá, Ziclag, Betemarcabote, Hazar-Susa, Betelebaute e Saruém,
13 cidades e os seus povoados: Ain, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades e os seus povoados, e todos os povoados ao redor dessas cidades até Baalat-Eber Ramá do Neguebe. Esta foi a herança da tribo dos Simeonitas, segundo os seus clãs. A herança dos Simeonitas foi tirada da parte de Judá, porque a porção de Judá era grande demais para eles. Por isso os Simeonitas receberam herança no meio da de Judá. A terceira sorte saiu para Zebulon, segundo os seus clãs. A fronteira da sua herança ia até Saride, subindo para o oeste, e a Amaralá tocava da Besete e chegava ao ribeiro em frente de Jocneam. De Saride virava para o leste, na direção do nascente, para o território de Quislot-Tabor, continuava a Daberate e subia a Jafia. Dali seguia para o leste a Gate-Hefer e Etecazim, saía em Rimon e virava para Neá, contornava pelo norte até Hanatom e terminava no vale de Iftael. Incluía Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém, 12 cidades e os seus povoados. Estas cidades com os seus povoados foram a herança de Zebulon, segundo os seus clãs. A quarta sorte saiu para Issacar, segundo os seus clãs. O seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Hafaraim, Sion, Anaharate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Enadá e Bet-Pazes. A fronteira tocava Tabor, Saazima e Bet-Semes, e terminava no Jordão, 16 cidades e os seus povoados. Estas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, segundo os seus clãs. A quinta sorte saiu para Azer, segundo os seus clãs. O seu território incluía Helcate, Hali, Beten, Akseif, Alameleque, Amade e Missal. A oeste tocava o Carmelo e Sior-Libinate, virava para o leste para Bet-Dagon, tocava Zebulon e o vale de Iftá. El ia para o norte a Bet-Emeque e Neiel, passando Cabul à esquerda. Ia também a Abdon, Reobe, Ramon e Caná, até a grande Sidom. A fronteira voltava para Ramá e ia até a cidade fortificada de Tiro, virava para Oza e terminava no mar, na região de Axibe, Umá, Afeque e Reobe, 22 cidades e os seus povoados. Estas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Aser, segundo os seus clãs. A sexta sorte saiu para Naphtali, segundo os seus clãs. A fronteira começava em Elefe, e no grande carvalho de Zananim passava Adaminequebe e Jabneel até Lacum, terminando no Jordão. Pelo oeste virava para Asnot-Tabor e saía em Ucoque. Tocava Zebulon ao sul, Aser a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramate, Hakate, Kinerete, Adamá, Ramá, Hazor, Quedes, Edrei, En-Hazor, Irom, Migdal, El, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades e os seus povoados. Estas cidades com os seus povoados foram a herança da tribo de Naphtali, segundo os seus clãs. A sétima sorte saiu para a tribo de Dan, segundo os seus clãs. O território da sua herança incluía Zora, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ekron, Elteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Bené, Beraque, Gate-Rimon, Mijacam e Recam, com a região em frente de Jope. Mas o território dos danitas foi-lhes tomado, por isso subiram, atacaram Lesem, passaram-na ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se ali e chamaram Lesem-Dedan, conforme o nome do seu antepassado. Estas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Dan, segundo os seus clãs. Quando terminaram de dividir a terra em suas porções, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Conforme a ordem do Senhor, deram-lhe a cidade que ele pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Ele reconstruiu a cidade e nela se estabeleceu. Foram estas as terras que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num,
E os chefes das famílias das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. Assim terminaram de dividir a terra. Josué, capítulo 20. Então o Senhor disse a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, conforme lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e encontrar proteção contra o vingador do sangue. Quando o homicida fugir para uma dessas cidades, deverá apresentar-se à porta da cidade e expor o seu caso aos anciãos daquela cidade. Eles o receberão na cidade e lhe darão um lugar para morar entre eles. Se o vingador do sangue o perseguir, os anciãos não o entregarão, pois ele matou o próximo sem intenção e sem ódio anterior. Ele ficará naquela cidade até comparecer em julgamento perante a Assembleia e até a morte do sumo sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Depois disso poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim designaram Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate Arba, isto é, Hebrom, na região montanhosa de Judá. A leste do Jordão, do outro lado de Jericó, designaram Bezer no deserto, no planalto da tribo de Ruben, Ramote em Gileade da tribo de Gade, e Golã em Bazã da tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente entre eles que matasse alguém sem intenção podia fugir para essas cidades designadas e não ser morto pelo vingador do sangue antes de comparecer em julgamento perante a Assembleia. Josué, capítulo 21. Os chefes das famílias dos levitas aproximaram-se do sacerdote Eleazar de Josué, filho de Num, e dos chefes das famílias das tribos de Israel em Siló, na terra de Canaã, e disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para morarmos, com pastagens para os nossos rebanhos. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas deram aos levitas, da sua própria herança, as seguintes cidades com as suas pastagens. A primeira sorte saiu para os coatitas, segundo seus clãs. Aos levitas descendentes do sacerdote Arão foram dadas 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Aos demais descendentes de Coate foram dadas por sorteio 10 cidades das famílias das tribos de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. Aos descendentes de Gerson foram dadas 13 cidades das famílias das tribos de Issacar, Asser, Naftali e da meia tribo de Manassés em Bassã. Aos descendentes de Merari, segundo seus clãs, foram dadas 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Assim os israelitas deram aos levitas essas cidades com as suas pastagens, conforme o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e Simeão deram as seguintes cidades. Mencionadas nominalmente, essas cidades foram designadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, porque a primeira sorte foi deles. Deram-lhes Quiriate Arba, isto é, Hebrom, com os pastos ao redor, na região montanhosa de Judá. Arba era antepassado de Enoque, porém os campos e os povoados ao redor da cidade tinham sido dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Aos descendentes do sacerdote Arão deram Hebron-tidade de refúgio para o acusado de homicídio, Libna, Játir, Estemoa, Olom, Debir, En, Jutá e Bet-Semes, com os seus pastos, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gebeão, Geba, Anatote e Almon, com os seus pastos, 4 cidades. Ao todo, as cidades dos sacerdotes descendentes de Arão foram 13, com os seus pastos. Aos restantes dos clãs coatitas dos levitas foram dadas cidades da tribo de Efraim. Na região montanhosa de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para o acusado de homicídio, Gezer, Kibzaim e Bet-Horon,
com os seus pastos, 4 cidades. Da tribo de Dan receberam Elteque, Gibeton, Aijalon e Geit-Rimon, com os seus pastos, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés receberam Taanaque e Geit-Rimon, com os seus pastos, 2 cidades. Ao todo foram 10 cidades com os seus pastos para os restantes dos clãs coatitas. Aos clãs gersonitas dos levitas foram dadas da meia tribo de Manassés, Golã em Bazã, cidade de refúgio para o acusado de homicídio, e Beisterá, com os seus pastos, 2 cidades. Da tribo de Issacar, Quizon, Daberate, Jarmute e Anganim, com os seus pastos, 4 cidades. Da tribo de Aser, Misal, Abdom, Elcate e Reob, com os seus pastos, 4 cidades. Da tribo de Naftali, Quedes na Galileia, cidade de refúgio para o acusado de homicídio, Ramot-Edor e Cartã, com os seus pastos, 3 cidades. Ao todo, as cidades dos clãs gersonitas foram 13 com os seus pastos. Aos clãs meraritas, o resto dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Jocneão, Cartá, Timna e Naalau, com os seus pastos, 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate, com os seus pastos, 4 cidades. Da tribo de Gade, Ramote em Gileade, cidade de refúgio para o acusado de homicídio, Maanaim, Hesbom e Jazer, com os seus pastos, 4 cidades. Ao todo, as cidades dadas aos clãs meraritas, o resto dos levitas, foram 12. As cidades dos levitas no meio da posse dos israelitas foram ao todo 48 cidades com os seus pastos. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim foi com todas elas. Assim o Senhor deu a Israel toda a terra que jurara dar a seus antepassados. Eles tomaram posse dela e nela se estabeleceram. O Senhor lhes deu descanso de todos os lados, conforme havia jurado a seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos lhes resistiu. O Senhor entregou todos eles nas suas mãos. Nenhuma de todas as boas promessas que o Senhor fez à casa de Israel deixou de cumprir-se. Todas se realizaram. Josué, capítulo 22. Então Josué convocou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês obedeceram a tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, e também me obedeceram em tudo o que lhes ordenei. Durante muito tempo, até o dia de hoje, não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor vosso Deus lhes deu. Agora que o Senhor vosso Deus deu descanso aos vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu do outro lado do Jordão. Mas tenham muito cuidado de guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amar o Senhor vosso Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos, apegar-se a Ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. À meia tribo de Manassés, Moisés tinha dado terra em Bazã. A outra metade, Josué deu terra a oeste do Jordão, junto com os seus irmãos israelitas. Quando Josué os despediu para casa, abençoou-os, dizendo: Voltem para casa com muitas riquezas, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupas. Repartam com os vossos irmãos o despojo dos inimigos. Assim os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés deixaram os israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem a Gileade, a terra da sua propriedade, que haviam adquirido conforme a ordem do Senhor por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, na terra de Canaã, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés construíram ali um altar imponente, à beira do Jordão. Quando os israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão,
no lado dos israelitas, toda a Assembleia de Israel reuniu-se em Siló para subir à guerra contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, aos Rubenitas, Gaditas e à meia tribo de Manassés, acompanhado de 10 príncipes, um de cada tribo de Israel, cada qual chefe de família entre os clãs israelitas. Ao chegarem à terra de Gileade, disseram a Ruben, Gade e Manassés: toda a Assembleia do Senhor pergunta: que infidelidade é essa que cometestes contra o Deus de Israel, apartando-vos hoje do Senhor, construindo para vós um altar e rebelando-vos contra o Senhor? Já não nos bastou a iniquidade de Peor, da qual até hoje não nos purificamos, embora tenha vindo praga sobre a comunidade do Senhor, e agora ainda vos apartais do Senhor. Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a comunidade de Israel. Se a terra que possuís está contaminada, passai para a terra do Senhor, onde permanece o tabernáculo do Senhor, e recebei possessão no meio de nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor nem contra nós, construindo o altar além do altar do Senhor, nosso Deus. Quando Acã, filho de Zera, foi infiel com relação às coisas consagradas, não veio a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o Deus dos deuses, o Senhor. O Deus dos deuses, o Senhor, ele sabe, e que Israel o saiba. Se foi por rebelião ou desobediência ao Senhor, não nos poupe hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos apartarmos do Senhor, para oferecer holocaustos, ofertas de cereais ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas. Pelo contrário, fizemos isso por receio de que um dia os vossos descendentes digam aos nossos: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? O Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, Rubenitas e Gaditas. Não tendes parte no Senhor. Assim, os vossos descendentes poderiam fazer os nossos parar de temer o Senhor. Por isso dissemos: construiremos um altar, mas não para holocaustos nem sacrifícios. Antes seja ele testemunha entre nós e vós, e entre as nossas gerações futuras, de que prestaremos culto ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Assim, no futuro, vossos descendentes não poderão dizer aos nossos: não tendes parte no Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós, ou aos nossos descendentes, responderemos: vede a réplica do altar do Senhor que nossos pais fizeram, não para holocaustos nem sacrifícios, mas para servir de testemunha entre nós e vós. Longe de nós rebelar-nos contra o Senhor ou apartar-nos dele hoje, construindo altar para holocaustos, ofertas de cereais e sacrifícios, além do altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs de Israel, ouviram o que Ruben, Gade e Manassés disseram, ficaram satisfeitos. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, Gade e Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque não cometestes essa infidelidade contra o Senhor. Pelo contrário, livrastes os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram de junto dos Rubenitas e Gaditas em Gileade para a terra de Canaã e levaram a resposta aos israelitas. Os israelitas alegraram-se com o relatório, louvaram a Deus e não falaram mais em subir à guerra para devastar a terra onde moravam os Rubenitas e os Gaditas. E os Rubenitas e Gaditas deram ao altar este nome: testemunha entre nós de que o Senhor é Deus. Josué, capítulo 23. Depois de muito tempo, quando o Senhor já havia dado descanso a Israel de todos os inimigos ao redor, e Josué estava velho e avançado em anos, ele convocou todo Israel, os anciãos, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse:
Eu já estou velho e avançado em anos. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, vosso Deus, fez a todas essas nações por causa de vocês. Foi o Senhor, vosso Deus, quem lutou por vós. Lembrem-se de como reparti por sorteio, como herança para as vossas tribos, toda a terra das nações que restam, bem como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O próprio Senhor, vosso Deus, as expulsará da frente de vocês. Ele as lançará fora diante de vós, e vocês tomarão posse da sua terra, como o Senhor, vosso Deus, vos prometeu. Sejam, pois, muito fortes para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se misturem com essas nações que ainda restam entre vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses delas, nem jurem por eles. Não os sirvam nem se prostrem diante deles. Apeguem-se, porém, ao Senhor vosso Deus, como tem feito até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, porque é o Senhor vosso Deus quem luta por vocês, como prometeu. Portanto, tenham muito cuidado de amar o Senhor vosso Deus. Mas se vocês se afastarem e se aliarem com o resto dessas nações que ainda vivem entre vocês, se casarem com elas e se misturarem com elas, tenham certeza de que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas se tornarão laços e armadilhas para vocês, chicote nas costas e espinhos nos olhos, até que desapareçam desta boa terra que o Senhor vosso Deus lhes deu. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, de todo o coração e de toda a alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor vosso Deus lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se realizaram, nenhuma delas falhou. Mas, assim como se cumpriram todas as boas promessas que o Senhor vosso Deus lhes fez, assim também Ele trará sobre vocês todas as ameaças, até eliminá-los desta boa terra que lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor vosso Deus lhes ordenou, e forem servir outros deuses e prostrar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Josué, capítulo 24. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou os anciãos de Israel, os líderes, os juízes e os oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Há muito tempo, os vossos antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam a outros deuses. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, da terra além do Eufrates, levei-o por toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei a região montanhosa de Seir como propriedade, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão. Feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Quando tirei vossos pais do Egito, vocês chegaram ao mar, e os egípcios os perseguiram com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas eles clamaram ao Senhor, e ele pôs escuridão entre vocês e os egípcios. Trouxe o mar sobre eles e os cobriu. Vocês viram com os próprios olhos o que fiz ao Egito. Depois viveram no deserto por muito tempo. Eu vos trouxe a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas vossas mãos. Eu os destruí de diante de vocês, e vocês tomaram posse da terra deles. Quando Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, preparou-se para lutar contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoar vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão. Pelo contrário, ele os abençoou repetidas vezes, e eu vos livrei da mão dele. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês, como também os amorreus, ferezeus, cananeus, heteus, girgazeus, heveus e jebuseus.
mas eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram os 2 reis amorreus. Não foi pela vossa espada nem pelo vosso arco. Assim vos dei uma terra que não cultivastes, cidades que não construístes, e vocês vivem nelas e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com toda a fidelidade. Lancem fora os deuses que vossos antepassados serviram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que vossos antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, nosso Deus, quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, daquela casa de escravidão, e quem realizou aqueles grandes sinais diante dos nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho que percorremos e entre todas as nações pelas quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, porque Ele é Deus santo, Deus zeloso. Ele não perdoará a vossa rebelião, nem os vossos pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês, lhes fará mal e os consumirá, depois de ter sido bom para com vocês. Mas o povo disse a Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Josué lhes disse: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Sim, somos testemunhas, responderam eles. Então lancem fora os deuses estrangeiros que estão no meio de vocês, e voltem o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Naquele dia Josué fez uma aliança com o povo, e em Siquém estabeleceu-lhes decretos e leis. Josué registrou essas palavras no livro da lei de Deus. Depois pegou uma grande pedra e a ergueu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor, e disse a todo o povo: vejam esta pedra. Ela será testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que lhe sobreviveram, e que tinham visto tudo o que o Senhor fizera por Israel. Os ossos de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foram sepultados em Siquém, no pedaço de terra que Jacó comprara dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Essa terra tornou herança dos descendentes de José. Também morreu Eleazar, filho de Arão, e foi sepultado em Gibeá, que tinha sido dada a seu filho Finéias, na região montanhosa de Efraim.